Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estamos juntos trazendo dicas, orientações e informações para que você possa cuidar da sua vida, da sua saúde, porque esse, sem dúvida nenhuma, é o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio. Então, o desejo de toda a equipe do Saúde no Ar é que você possa estar atento a cada dia aos seus projetos, às suas ações, mas sem perder de vista que saúde não se brinca e é preciso cuidar, principalmente da questão preventiva. Então fique ligado no nosso programa aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, mas também você sintoniza esse programa e outros através da Rádio Web Saúde no Ar, que você pode baixar gratuitamente o nosso aplicativo ou ainda acessando o nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Você nos acompanha nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, porque se é saúde, saúde no ar. Pois é, a puberdade é marcada pelas primeiras mudanças corporais que acontecem no final da infância e o início da adolescência, o ciclo comum da vida. Todos sabem que vão passar por essa fase da vida, mas às vezes isso traz muitas dificuldades, até mesmo no relacionamento, porque não é só o biológico que muda, mas também a parte comportamental. É sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui no Saúde no Ar de hoje, nessa semana em que a infância e a adolescência está na pauta do dia. Conversando com especialista. Vamos conversar nesse bate-papo o médico Aderbal Cazé, ginecologista e obstetra, especialista em ginecologia da infância e adolescência. Doutor Cazé, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia aos ouvintes. E também para falar sobre essa questão comportamental, a difícil relação e também prazerosa relação com os adolescentes e jovens. Está aqui com a gente Tânia Duplá. Ela que é psicóloga clínica, psicanalista, especialista em saúde mental e também especialista em psicoativos, toxicomanias. Faz aí um apoio institucional ao MEC, né, Tânia? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom estar aqui no seu programa. Mando minha saudação aos seus ouvintes. Pois é, nós estamos aqui exatamente para falar dessa fase. Primeiro, caracterizar do ponto de vista biológico o que é a puberdade. Quando falamos que alguém entrou na puberdade, tecnicamente, estamos falando do que, doutora Aderbal? Nós estamos falando da evolução natural do corpo e da evolução natural da mente. Homem é corpo, mente e mundo externo. Então, do ponto de vista biológico, corpo. Do ponto de vista mental, a evolução do pensar, do agir, do operar as ideias. E o mundo externo que muitas vezes não está preparado para entender as mudanças, mais as físicas, menos as mentais,
dos nossos garotos e garotas que se tornarão adultos. Tem mudanças que são assim típicas, né? Vão acontecer mudanças para ambos, meninos e meninas, mas algumas bem específicas para um e outros. Quais são as mudanças mais comuns? Algumas, obviamente, são visíveis, aumento dos seios, enfim, tantas outras coisas, pelo, pubianos, mas não só isso, né? Na verdade, são várias alterações físicas importantes, tanto no homem quanto na mulher. Sai de uma fase de imaturidade do ponto de vista reprodutivo para começar a ter maturidade reprodutiva, tanto o menino quanto a menina, que vai se tornar o adolescente e a adolescente. E as famílias, muitas vezes, não estão preparadas e não estão, muitas vezes, atentas para essas alterações que vão acontecendo desde o fim da terceira infância até chegar na adolescência e se estendem, muitas vezes, do ponto de vista comportamental, até a fase de adulto jovem. Às vezes o problema está exatamente aí. Esse amadurecimento do ponto de vista físico, mas acompanha da mesma forma, Tânia, o amadurecimento, às vezes, mental, comportamental, de atitudes. Aquele adolescente jovem está preparado também para assumir as consequências dessa maturidade física? Olha, é preciso ter muito respeito por essas fases da evolução humana, como bem falou o doutor Cazé. Porque a adolescência é diferente da puberdade. A adolescência é um fenômeno social. A sociedade atribui papéis, valores e atuações para o jovem a partir de certa idade. Em algumas tribos, essa iniciação começa com 13, 14 anos. Em algumas tribos brasileiras, a menarca marca o período da vida praticamente adulta da menina. Mas dentro dos nossos contextos sociais contemporâneos, a adolescência assume um outro contexto, além das características biológicas, que são algo do processo evolutivo, existem também os papéis sociais e a maturação psíquica, que ela vem se tornando, digamos assim, mais reconhecida, mais pesquisada. Nós sabemos que na adolescência se constrói aspectos importantes do pensamento relacional, permitindo que o jovem possa construir o pensamento abstrato e, a partir daí, fazer ilações e organizar o pensamento e pensar, inclusive, na apropriação das suas habilidades. Por exemplo, é na adolescência que você descobre o traço profissional, uma habilidade, uma arte, um esporte. Nesse momento, são muitos papéis atribuídos. Então, a maturação, ela corresponde bem àquele papel social que a gente vem atribuindo ao adolescente. Por exemplo, nós trabalhamos com adolescentes, que a adolescência vai mais ou menos até os 24 anos, 11 meses e 29 dias. É difícil dizer 24 anos adolescente. 24 anos, 11 meses e 29 dias. Do ponto de vista formal, a adolescência se interromperia em torno dos 19, mas a gente, como eu já comentei antes, vai desde o fim da infância, que antecede o fim da infância em torno dos 10 anos, passa pelo que a gente chama de adolescência propriamente dita pela Organização Mundial de Saúde, que chega aos 19, mas se estende à fase de adulto jovem, que vai até os 24, 364 dias e 23 horas e 59 minutos. Então, nessa idade aí, pode ter comportamentos, atitudes e até formação biológica ainda ligada a essa fase, essa transição? Na verdade, o que a gente vê é que a sociedade como um todo e a família como base da sociedade enxerga muitas vezes que a mudança acontece apenas naquele momento em que os caracteres sexuais secundários começam a aparecer. Por exemplo, na menina, o aparecimento das mamas. Sim. No menino, o engrossamento da voz, o aparecimento dos pelos. E isso não é assim. Desde a primeira infância, existem etapas de evolução na identidade sexual, de como eu me vejo dentro daquele gênero, que a gente chama de sexo masculino e feminino, mas, na verdade, gênero. O gênero masculino e o gênero feminino. E vai se construindo desde aí. Na verdade, se constrói desde a fase intraútero, que é o tratamento que pai e mãe vão dar àquela notícia cada vez mais precoce de que se é menino ou se é menina. Agora, se tudo isso é esperado, né? Faz parte do ciclo da vida, todo mundo passou por isso, os avós, as mães, e aí lá vem a outra geração. Por que tanto impacto, né? Parece que essas mudanças são mais impactantes, difíceis de lidar, do ponto de vista da aceitação. Olha para o meu corpo, vê aquele nariz que aumentou, enfim, né? Aquela voz que está diferenciada. E também do ponto de vista do comportamento. Tem isso? Tem um pouco de impacto para adolescentes também? Tem impacto. E, na verdade, é porque a independência do expressar
A liberdade de expressão aparece mais adiante. Nós estamos vivendo um fenômeno no qual as crianças têm a liberdade de se expressar mais do que quando eu fui criança, mais do que quando meus filhos foram criança. A minha neta, que tem 13 anos, se expressa muito melhor desde os 7, 8 anos, que é no meio da segunda infância, do que eu me expressei, do que a mãe dela se expressou. E, na verdade, isso é importante para entender que, por exemplo, identidade sexual, identidade de gênero, é uma coisa que se constrói, mas que vem acompanhada de outras relações. A sexualidade, a relação homem-mulher, mulher-homem, homem, que no mundo existe, e aí a gente não vai discutir o mérito, Claro. certo? Ela vem se construindo e a pessoa vai evoluindo dentro disso e não só aparece naquele momento. É como a relação de fraternidade, de paternidade e maternidade, elas existem, de amizade, como eu já falei, fraternidade, e elas existem. Isso. E aí, Tânia, quando falamos aqui sobre essa questão do conflito, dessa expressão, só aí nesse ponto, a forma como o adolescente, como a criança, bem colocamos, né, já se expressa hoje e esse adolescente vai se expressar, é muito diferente do passado. Então, vamos ser saudosistas, muita coisa mudou. O acesso à informação, isso acaba criando um choque. Como lidar com isso? Olha, tem um texto, se não me engano, de Sócrates, que fala que a juventude de hoje, naquela época dos 2000 anos antes de Cristo, me corrijam os historiadores, por favor, que a juventude, ele dizia assim, a juventude de hoje já não respeita mais os valores, já não se comporta como a sociedade espera. Então, é uma fase que tem essa característica, como a Debol acabou de frisar bem, de acentuar o traço, aquilo que já vem desde o colo. Por exemplo, eu vi assistindo o Rock in Rio, uma mãezinha com a barriga deste tamanho, quarto dos 9 meses, assistindo o show dentro do palco, do lado do som. O bebê, que já ouve desde os 5 meses, não é, Debol? Antes disso. O que vai acontecer com os ouvidinhos dele? Nós temos a experiência de tratar mãezinhas adolescentes e os bebezinhos de adolescentes são as criaturas mais agitadas do mundo. Por quê? Desde a barriguinha, as emoções, a forma de você lidar com aquela gestação, de você se reconhecer como mulher grávida, isso atua sobre o bebê. E, além do mais, o que acontece hoje em dia com essa mitificação da adolescência, enquanto fase de conflito e de problemas, etc. e tal, nada mais é do que uma construção, inclusive, midiática. O adolescente é visto na sociedade capitalista muito como consumidor e todo um mercado se propõe para isso. Eu vejo programas voltados para a adolescência que não abordam nenhum das dificuldades do adolescente, a não ser de forma caricatural. E sempre com os velhos conceitos. Na verdade, a gente cria esses conceitos, né? Somos nós adultos que criamos e validamos, se não criamos, validamos todos os comportamentos da adolescência. Nós, que fomos adolescentes há algum tempo, não nos damos conta de que as crianças de hoje serão as adolescentes muito breve, que serão os adultos e que farão parte de todas as camadas sociais e exercerão todos os papéis na sociedade. Agora, pode ser que dentro dessa rede aí, né, de espera, do que é esperado, porque faz parte, é natural, não rotulando, aborrecência, o adolescente é agressivo, não, aquilo tudo é esperado. O que é previsível, do ponto de vista até biológico, fisiológico, vai ter mudança, comportamental, e onde é que está aí o limiar para quando o problema está instalado? Olha, hoje em dia tem uma espécie de mito que corre por aí, de uma espécie de epidemia de transtorno de hiperatividade. Sim. Isso não existe, isso é uma coisa criada. Inclusive, a maioria das crianças que apresentam esse quadro, menos do que os 6% que a ciência postula, são crianças com dificuldade de limites. Inclusive, desculpe, fazendo um parêntese aí, com um problema da medicalização das crianças tomando remédio para tratar esses sintomas, às vezes, sem nenhuma necessidade. É como uma pessoa, veja só, o Conselho Federal de Psicologia faz uma campanha contra a medicalização da infância, porque a criança só é medicada pelo seu médico, pelo seu pediatra, pelo seu especialista, dentro das configurações passíveis de intervenção medicamentosa. Então, o que existe, na verdade, são pessoas que não são médicos e que prescrevem o remédio. Eu já ouvi no meu consultório alguém dizer assim, nós estamos tentando a Ritalina. Como tentando? É como tentar aulas de violão para o meu filho, ver se ele melhora a habilidade motora? Não é isso. Então, assim, já se dá o diagnóstico por pessoas que sequer estudam anatomia, não estudam fisiologia,
não estudam nenhuma das disciplinas da saúde, muito menos das disciplinas médicas. Então, é preciso pensar que no Brasil tem uma coisa gravíssima, que é a propaganda de remédio. Quem faz a propaganda de remédio é o especialista que vende para o médico que prescreve. Eu acho que é algo que as pessoas estão perdendo a noção. E não existe medicamento que trate personalidade. Só talvez uma cirurgia, a psicocirurgia, que graças a Deus é proibida no Brasil. Vai fazer o quê? Uma lobotomia, extrair as amígdalas do cérebro da pessoa, para a pessoa ficar robotizada e obediente? Nós deslocamos a área de atenção para as áreas mais pobres. A natureza, ela diz, eu quero que você exista e lute pela sua preservação, pela preservação da espécie. E aí aparecem todos os conflitos no momento em que a gente imagina que a pessoa vai ficar adulta só naquele instante. Como o Tânia brincou há pouco, são 24 anos, não sei quantos meses, não sei que. Não existe isso, isso é evolutivo. E dentro, então, não existe assim, uma data. Quando, enfim, né? Na menarca, na primeira menstruação, que vai marcar ali para a menina. No menino, o que vai marcar a entrada nessa fase desse ciclo de vida? Então, não é assim. Não é assim, até porque, veja bem, a mulher tem características biológicas da parte feminina da espécie humana. E nela se marca a menarca, que é a primeira menstruação, é fácil de enxergar na mulher da sociedade ocidental civilizada. Acho que no início Tânia falou alguma coisa sobre povos primitivos, onde a menarca praticamente não existe. Aí alguns cientistas se baseiam nisso para dizer que menarca é sangue inútil, mas nem sempre. Do ponto de vista mental pode não ser, pode ser até do ponto de vista físico, porque em algumas populações primitivas, a mulher, quando entra na puberdade, recebe da natureza os estímulos hormonais para a evolução, ela já engravida, que já é um rito natural naquela sociedade, não chega a ter nem mesmo a primeira menstruação, porque o ciclo é engravidar, gestar, parir, amamentar, engravidar, gestar, parir, amamentar. E aí não vai nem menstruar. Não vai sangrar naquela sociedade. E até a natureza é sábia, porque muitas vezes não tem uma oferta de alimentação, de alimento que vá suprir a necessidade de hemoglobina, de ferritina, que são termos médicos científicos que dizem pouco, mas uma qualidade melhor do sangue, e isso é bom que ela não sangre. Noutras, não. A sociedade, ela tem que se adaptar à realidade, refletir a realidade. Nós conversávamos há pouco antes do programa sobre o que deve ser dito a respeito de gravidez inoportuna, indesejada, não planejada, o que a gente deve falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, que existem. Então, a grande magia é você estar nessa linha em saber lidar com o que pode ser feito com responsabilidade e não ter o temor de estimular nada que venha através da reflexão. 3328-7666 é o nosso telefone, é o telefone aqui do Saúde no Ar. Nós estamos, gente, na semana de atenção à juventude e adolescência, os jovens, hoje, foco aqui no nosso programa, estamos falando de puberdade. Então, se você está ouvindo o programa, está acompanhando aqui os especialistas no assunto, a Derbal Cazé, a doutora Derbal Cazé, ginecologista e obstetra, e também a psicóloga clínica e psicanalista Tânia Duplá. 3328-7666 é o nosso telefone. Infelizmente, os ouvintes hoje, por uma questão aqui do nosso WhatsApp, não vai poder participar por esse canal, mas liga 3328-7666. E falando sobre problemas, né, nessa evolução, o que é esperado, o que é mais comum em consultório, tanto no ponto de vista do comportamento, da psicologia e também com relação ao desenvolvimento, né, físico desse adolescente jovem. O que é esperado, o que aparece, quais são os problemas de saúde, os sinais de alerta que os pais precisam estar atentos. Olha, a Débora falou uma coisa muito importante. A personalidade, a forma como uma pessoa lida com o mundo se constrói desde pequenininho. Então, por exemplo, o que as pessoas precisam ter consciência é de que o filho não é uma posse e o filho não lhe realiza. O filho é uma pessoa que vai ser criada para a autonomia e para a independência. Por isso, nosso Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei baseada num artigo constitucional para que as pessoas tenham a compreensão de que a criança ela não é um objeto. Então, muitos pais não veem. Eu, por exemplo, vejo uma criança vai no consultório acompanhada do priminho. E o priminho, de 8 anos, pesa 60 quilos. Parece uma criancinha de um brinquedinho, de tão gordinho, os olhinhos pequenos. Porque alguém da família acha bom aquilo e mantém aquilo, porque a criança não fica obesa sozinha. Existem crianças que têm distúrbio de comportamento, que gritam com os pais.
E isso é como você cria seu filho. E na adolescência isso só se acentua. Então você vê uma criança de 6 anos que não faz nada sem negociar durante muito tempo, que nunca aceita uma orientação da mãe ou do pai, tem que sempre que barganhar, de fazer manha. Você está na sua frente ali, o que ele fará aos 15 anos, aos 16 anos? Quando a necessidade de autonomia e independência se acentua pela configuração do pensamento. É o momento que você começa a pensar melhor. É quando você está na adolescência. Aí logo eles pensam, eu penso melhor que todo mundo. Vem o famoso pensamento mágico. E a coisa que você mais ouve do adolescente é assim, na minha opinião, se fosse eu, necessidade de protagonismo, de se afirmar. E é preciso saber lidar com isso com sabedoria e bom senso. Vamos ouvir a pergunta da Maria, da Engomadeira. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário. Maria, bom dia. É um prazer falar com você aqui no nosso programa. Alô? Bom dia. Bom dia. Ô, doutor, eu gostaria de saber, assim, porque eu tenho uma netinha, ela tem 8 anos, e já está, assim, aparecendo o sezinho, já está, assim, ficando saliente, né? Aí eu digo, meu Deus, com 8 anos, será que está certo? Será que já está na fase? Só que quando começou, assim, a aparecer, assim, aquela bolinhazinha saliente, ela começou a sentir, assim, umas dores, dizendo, a mãe ia dar banho, ela, ai, minha mãe, não passa a mão aqui não, tá doendo. E aí a mãe ficou preocupada, queria levar ao médico, eu digo, menina, eu não sei, eu acho que deve ser normal isso, eu não me lembro bem, mas deve ser normal. Mas mesmo assim a mãe disse que ia levar o pediatra para ver se é normal essa dorzinha, quando tá o sezinho já querendo aparecer. A mãe ficou preocupada com isso. Obrigada, então, Maria. Essa dúvida também de muitos, quando levar, né, o pediatra, em que momento levar para ver esse tipo de coisa que pode aparecer normal. É importante entender que a gente é resultado, cada pessoa é resultado da junção de uma parte do pai, uma parte da mãe, que a gente chama de hereditariedade. Isso. Em que idade vai começar a aparecer as alterações, vão começar a aparecer as alterações físicas, que a gente chama de caracteres sexuais secundários, varia um pouco de família para família, de componente para componente, que a gente chama de carga genética. Mas em torno dos 8 já pode se esperar a apresentação de um botão mamário primário, é a evolução natural, já pode se esperar. O que não se espera é que já haja a primeira menstruação antes do que a gente imagina que seja 9 anos e meio para 10 anos e que se estende o início naturalmente até os 11 anos e meio, 12 anos, sem constituir nenhuma preocupação maior. Agora, o cuidado de levar ao pediatra para avaliar a evolução, o desenvolvimento da criança, deve existir sempre. O acompanhamento e desenvolvimento é, no dia a dia da pediatria, o que deve ser feito como promoção e prevenção à saúde, que vem antes da atenção. Não é preciso que haja um problema para a gente levar a criança. Mas para sua neta, Dona Maria, pode ficar tranquilo que provavelmente, e aí cabe aqui considerar que ela deve ser levada ao pediatra para avaliar essa evolução, deve ser normal esse aparecimento inicial do que a gente chama de botão mamário. 3328-7666 é o telefone do programa, que vai agora para um breve intervalo. Voltamos na sequência falando sobre desenvolvimento dos adolescentes e jovens aqui no Saúde no Ar. Saúde no Ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal, eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente.
A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta. A partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa. Com você aqui no Saúde no Ar, hoje falando sobre o desenvolvimento dos adolescentes e jovens, são nossos convidados Tânia Duplá, psicóloga clínica e psicanalista, e o médico Aderbal Cazé, ginecologista e obstetra. Meus ouvintes na linha, vamos saber as perguntas, comentários. Deusdete, lá de Vila Canária, bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo? Lá, a sua pergunta. Eu sou professora de uma escola pública daqui de Salvador e lido diretamente com jovens da quinta série até a oitava e são adolescentes. Muitos conflitos a resolver, só que às vezes eu perco o chão por não saber também resolver os conflitos deles, né? Ontem mesmo, dois jovens, eles já estão com problemas, apresentando assim, tristezas. E ontem eles dois se trancaram no banheiro da escola e se cortaram todo com a gilete de lapiseira, quebraram a gilete de lapiseira e se cortaram. Sim. Mandou chamar os pais, né? A mãe disse que estava trabalhando, que não podia vir, a mãe do menino. E a da menina, ela ficou enlouquecida quando a diretora disse que ia falar com a mãe dela, que ela disse que a mãe dela ia matar ela. E aí são vários conflitos nessa escola. Tá bom. Deusdete, você teria, já ouvimos aí seu comentário, você teria uma pergunta assim direcionada, ou aí já dá pra gente falar muita coisa pelo que você disse. É verdade. Mas se quiser fazer uma pergunta, diga. É porque também eu fico sem... De vez em quando eu tenho que fazer terapia também, por causa desse jovem, que eu trabalho lá há muitos anos, já sou professora há 24 anos. Tá bom. Qual a resposta, né? O que dizer e como orientar? O que fazer com esse povo? Com esses jovens. Obrigada, então, Deusdete. Obrigada pela sua participação. Ana, aí do bairro do Garcia. Sua pergunta, Ana? Bom dia a todos. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte, eu acho que é mais voltada para o doutor. Meu filho, ele tem 11 anos agora, e desde os 9,5, 10 anos, que ele começou a apresentar uma saliência nas mamas. Ou seja, as mamas começaram a crescer um pouco, só que eu vejo que agora diminuiu um pouquinho. Eu não sei se isso é normal, se é questão de hormônio,
Aí eu queria saber do doutor qual o conselho que ele me dá, o que é que eu preciso fazer, a Ok. orientação. Obrigada, então. O médico Aderbal Cazé responde sim, né? O menino, quando as mamas aparecem muito Começando pelo menino, é natural que a gente chama é um nome complicado, mas é fácil de entender, ginecomastia. Quando o menino apresenta botão, a gente chama de pedra, em Salvador, quando eu era garoto, chamava de pedra no peito. E que os outros ficavam pirraçando, apertando, batendo. É natural, as alterações hormonais começam a aparecer. Não é todo homem, todo menino que tem, mas é natural que isso aconteça. Dói bastante, mas passa rápido também. Dura um ano, no máximo 1 ano e meio, mas vai evoluir naturalmente para regressão. Vai regredir e não vai constituir nenhum problema. A não ser que haja uma situação outra que deva ser avaliada. Mas como eu comentei na pergunta de Dona Maria, é necessário que se avalie com o pediatra. É necessário que se avalie com o clínico. E a obesidade pode levar, por exemplo, essa situação de ginecomastia, de pedra no peito, há um tempo de duração um pouco maior. Mas não quer dizer que vai constituir nenhum problema. E aproveitando, lembrar que doença mamária também dá em homem, por incrível que pareça. Já para aproveitar a pergunta de Dona Deusdete. E aí a gente continua também com a Deusdete, lá que falou, lá da Vila Canária, sobre essa questão comportamental. Quando chega isso na escola, professores, educadores, a família não dá conta e vai para a escola, e aí a escola também acaba sem saber como lidar. E aí vamos falar sobre essa questão, mas depois ampliar para os mitos e verdades sobre o comportamento de adolescentes. Eu vou aproveitar, antes de Tânia começar a falar, e falar assim, e minha avó diz assim, fruta não cai longe do pé. Então a sociedade é espelho dela própria. Pais e mães são quem criam seus filhos. A mulher tem um papel importantíssimo na sociedade e vai agregando a cada dia mais papéis. É fundamental que a gente entenda isso. A escola é parceira dos profissionais de saúde, a escola é parceira da família. Foi minha professora que identificou que eu era míope. Quando ela colocou a turma em ordem alfabética, na 3ª série, Tânia, fiquei lá atrás, tive dificuldade em enxergar o quadro. Foi a minha pró que identificou que uma coleguinha minha tinha deficiência auditiva. Quando uma criança tem um distúrbio de comportamento, uma dificuldade de aprendizagem, é a pró que identifica. Então, mais que nunca, nós temos que valorizar essa profissão importantíssima e aparelhar, instrumentalizar, oferecer apoio às escolas, inclusive com programas que existem parcerias de escola, com programas de saúde, como Saúde na Escola, do Ministério da Saúde, dentre outros, para que a escola se fortaleça como partícipe desse processo. E as professoras precisam, sim, de todo o suporte, de toda a orientação possível, para que elas possam dar conta de tanta demanda. O que o adolescente precisa, antes de mais nada, é a mesma coisa que a criança precisa. Precisa de acolhimento e limite. Como o doutor Aderbal falou de forma extremamente apropriada, a fruta não cai longe do pé. Sabe com o que é que meu filho parece? Comigo e com o pai dele. Sabe com o que a minha filha parece? Com o pai dela e comigo. Coloquei nessa sequência porque um é moreno e a outra é mais branquinha. Mas são parecidos, você reconhece no seu filho seus traços e seu comportamento. Uma mãe que passa a vida inteira gritando, não consegue nunca falar com seu filho que não seja dentro de um contexto de queixa. Ela espera que o adolescente dela fale como? Então é isso. Uma das irritações do adulto, do pai, da mãe, da avó com o adolescente é olhar para o adolescente e se reconhecer e não gostar. O adolescente é o espelho da comunidade e a comunidade constrói esses adolescentes. Observe, por exemplo, o que é que nós consumimos em termos de música, em termos de filmes, em termos de games, para que observe o nosso comportamento. O adolescente espelha isso e como ele tem uma visibilidade maior do que a da criança, muitas vezes, ele incomoda as pessoas por isso. Então, comunidades violentas produzem adolescentes violentos. Famílias beligerantes, brigonas, produzem pessoas brigonas e beligerantes e que vivem em conflito perene. É preciso entender uma coisa importante. O adolescente, ele precisa desse acolhimento, ele pede limite. Nós que somos pais aqui, nós sabemos como ele pede o limite. E a escola tem que se diversificar. Oferecer estratégias, metodologias que sejam mais fáceis para o adolescente interagir. Em vez de usar aquele formato de classe, de fila, faz círculo, faz rodas de conversa, faz atividades mais dinâmicas e, principalmente, dê oportunidade do adolescente falar, dê oportunidade dele se expressar, dele dançar, cantar, sapatear, jogar futebol. A adolescente precisa dessa atividade.
E é dessa forma que ele se constitui como pessoa adulta. E a questão fundamental é que hoje, como sempre, mas hoje cada vez mais, não vale o faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não constrói. A gente tem essa ideia, ouve isso, pratica isso no dia a dia, mas os comportamentos dos adultos são aqueles comportamentos que os adolescentes vão ter. Nós não temos uma visão horizontal de como é importante lembrar da adolescência, do adolescente que fomos, para passar para os nossos filhos valores por reflexão. Vou repetir, não por imposição. Observando que a gente também, nessa troca, né, que o adolescente vai se constituindo e observando aquilo que ele recebe também das famílias. Então, a gente agradece ao Aderbal Cazé, ginecologista e obstetra, a Tânia Duplá, psicóloga clínica, psicanalista, por essa troca de saberes aqui no programa de hoje. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu acho que a oportunidade de estar num veículo de comunicação, divulgando, esclarecendo dúvidas, é fundamental. Nós sabemos que, do ponto de vista do comercial das rádios, isso pode não produzir um retorno muito grande. As pessoas gostam mais de entretenimento aberto, música, expressão, discussão, do que propriamente aprofundar outras discussões sobre saúde, sobre educação. Mas o apoio à educação, o apoio aos profissionais que lidam com saúde e educação é fundamental para a evolução da sociedade. Educação não é só aquela prática formal dentro de uma sala de aula. Educação é vida. Saúde é educação para a vida. É isso que estamos fazendo aqui. Obrigada a todos, então, que fizeram com a gente o Saúde no Ar. Essa entrevista você pode conferir através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Até amanhã com mais um encontro. Saúde no Ar. Informação na dose certa.